Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente, né? A gente pede, né? Que as leituras pedem que Cristo, as leituras pedem que Cristo nos fortaleça com a sua graça para sermos instrumentos de união e do amor de Deus onde estivermos. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 22, versículo 30. Depois o capítulo 23, versículo 6 a 11. Atos, capítulo 22, versículo 30. Depois o capítulo 23, versículo 6 a 11. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou ouvir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, Paulo perante o Sinédrio, né? Então aqui ele, né, Paulo estava sendo acusado, né, pelos judeus, né? E aí querendo saber, né, com certeza, né, por que o Paulo estava sendo acusado, né? Então o tribuno mandou soltar, né, e reuniu ali os chefes, né, dos sacerdotes, né, todo o conselho ali, né, para decidir o que eles iam fazer, né? E aí Paulo exclamou, né, ele disse assim: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos, porque alguns ali não acreditavam nisso, infelizmente. E aí, aqui, né, com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Então, e ali depois, né, houve uma discussão, né, as pessoas ali, né, não chegavam num acordo do que ia fazer, e aí, né, alguns doutores da lei, né, partindo, né, dos fariseus, né, do partido dos fariseus, começaram a protestar dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem, e se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E aí, depois o Paulo foi solto, né, e aí o comandante, né, ordenou, né, que, aliás, o comandante ordenou, né, porque ele estava temendo que Paulo fosse despedaçado ali, e aí ele mandou os soldados, né, levarem Paulo para outro quartel, para o quartel. E aí, né, Paulo, em sonho, né, durante a noite, né, o Senhor se aproximou de Paulo e disse, né, tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Então, essa mensagem de Deus para Paulo também é para nós hoje, né? Tenhamos ânimo, né? Então, tenhamos confiança. Deus está ao nosso lado, tá certo? Então, que nós tenhamos ânimo, que nós tenhamos confiança. Paulo estava passando por um momento de dificuldade, estava ali no quartel, né? As pessoas ali não sabiam o que iriam fazer com ele. Depois ele voltou para o quartel e aí o Senhor apareceu para ele e disse: tem confiança. Então, que a gente também tenha confiança, tenha fé em Deus sempre, tá certo?
E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 17, versículo 20 a 26. João, capítulo 17, versículo 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer mais, para que o teu amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, nessa leitura do Evangelho hoje, Jesus ele rezou pela unidade dos seus discípulos, e também por todos aqueles que ao longo dos séculos vindouros iriam crer nele. Então, Jesus orou pensando em cada um de nós. Quem são essas pessoas dos séculos vindouros? Somos nós, e outras pessoas daqui a algum tempo, daqui a alguns séculos. Sabemos perfeitamente que hoje o cristianismo está dividido, e mesmo na igreja há muita divisão. Esse não era e não é o desejo do coração de Cristo. O desejo do coração de Cristo é que todos nós estejamos unidos. Jesus fez a sua parte em destruir a barreira que nos separava de Deus. Agora compete a nós, com a graça que Ele nos dá, procurarmos fazer pontes entre nós, derrubar as barreiras, começando pelas nossas famílias, pelas comunidades paroquiais e religiosas, porque somente juntos, caminhando unidos na mesma direção e com a mesma meta, tornar Deus mais conhecido e mais amado, o mundo reconhecerá que Jesus Cristo foi mandado pelo Pai, e que o Pai ama cada um de nós como filhos e filhas. Então, que a gente possa realmente estar unidos, cada vez mais, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.